Fala pessoal, a gente está ao vivo aqui mais uma vez para nossa live diária, né? A gente está fazendo essa semana inteira aí com nossos convidados, todo dia um convidado diferente. E aí a gente vai trazendo aqui assuntos diversos e curiosidades diferentes, né? Então, enquanto o pessoal está entrando aí na live, né? Ontem a gente teve o Renato falando sobre inteligência emocional, toda essa parte ele que é um coach mental, né? Hoje a gente vai ter um convidado especial aqui, que é o Niltinho, vai entrar daqui a pouco com a gente aqui. Enquanto ele não entra, eu vou falando para vocês de uma coisa bem importante, né? Primeiro agradecendo todas as famílias que estão aí assistindo a gente, né? Todos os pais de atletas, tios, parentes, inclusive atletas também. E poucos de vocês sabem, mas a família é 50% da formação do atleta, né? E justamente por isso que nós criamos a Semana do Futebol em Família. Ou seja, vão ser 4 aulas que a gente vai dar para vocês, 100% online, você não precisa sair de casa, e totalmente gratuita, você não precisa pagar nenhum real. E nessas aulas nós vamos te ensinar como alavancar o potencial do seu filho no futebol. Tá? Tudo que você precisa saber é se inscrever lá no segredosjogadores.com.br e aí você pode participar, tá bom? Totalmente gratuito. Nosso convidado já está aqui. Daí que esse cara é um fenômeno, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco para vocês quando aparecer a imagem dele aí. Vamos ver se conecta aí. Ele tá longe do... Fala, Niltinho. E aí, tudo bem? Ah, tô bem, e você? Tô bem, tudo certo. Obrigado por participar aí com a gente, viu? Que isso, eu que agradeço o convite. Valeu. O Niltinho tá sempre aí participando, né, das nossas lives, comentando e tudo mais. Para quem não sabe, ele é jogador profissional de futebol. Hoje ele joga em Portugal, no Chaves, né? Teve passagem aqui pela Chapecoense, São Caetano. Na verdade é assim, Niltinho, eu vou deixar você se apresentar pro pessoal e depois a gente começa o nosso bate-papo. Fica à vontade aí, a casa é sua. Fala galera, aqui é o Niltinho, tenho 26 anos, hoje atuo em Portugal, já joguei em vários clubes aí no Brasil e agora é contigo, Luciano. Valeu, boa, Niltinho. Niltinho, então vamos lá, né? A gente vai conversar um pouco hoje. Tem muitos meninos aqui que querem chegar no seu patamar, né? Chegar onde você chegou, de jogar fora do país. Não é a primeira vez que você já está saindo, né? Você já saiu outras vezes. E acho que seria legal a gente compartilhar um pouco dessa história com o pessoal, né? Então eu separei algumas perguntas aqui para você e o pessoal também foi mandando. Então quem tiver pergunta, coloca aí do lado da caixinha de comentar, tem uma caixinha de interrogação, pode mandando as perguntas para o Niltinho, tá? Niltinho, eu queria comentar, na verdade, começar logo com aquela mais complicada, né? Conta um pouco da sua trajetória, né? A gente sabe, particularmente, que teve um começo difícil, não foi fácil chegar, né? Então eu queria que você falasse por que não foi fácil, o que você teve dificuldades nesse caminho até chegar ao profissional. Assim, acho que todo início de um trabalho, de uma carreira com sucesso, ou tanto no futebol quanto fora também, você vai ter um pouco de dificuldade. No meu caso não foi diferente, até mesmo porque eu venho de uma família humilde, uma família de comunidade, da favela, e que meu pai e minha mãe não tinham muito recurso, nem para mim fazer em busca de um teste, em busca de uma melhora, né? Então eu tive que ir para um outro caminho, ajuda de um tio, ajuda do avô, essas situações aí que você tem que percorrer no início. Vai ter dificuldade, tudo na vida vai ter dificuldade, comigo não foi diferente. Então, quando eu fui fazer teste, eu passei no teste, só que eu fui reprovado porque alguns pais davam dinheiro para a comissão técnica e meu pai e minha mãe não tinham condição, então eu fui dispensado. Foram várias situações que não fui bem no começo, mas eu não desisti. Eu sabia que eu podia me doar mais, eu sabia que eu podia ir além do que eu imaginava, do que as pessoas imaginavam. Eu era baixo, eu era bem magrinho, e acredito que muitas mães falam: mas meu filho é pequeno, meu filho é baixo, muitos já se falaram, não sei o quê, blá, blá, blá. Não tem nada. O seu filho vai amadurecer com o tempo, ele vai dar uma esticada, e muitos atletas são baixos, são mais ágeis, e cada posição é diferente. Às vezes você pega um atacante de lado, no meu caso, baixo, rápido, o alto, às vezes não vai ser tão veloz enquanto aquele baixo, né? Então foram várias situações que eu passei na minha vida que hoje eu só estou aqui porque eu não desisti. Eu era pequeno, eu
eu não tinha muito corpo, eu era pobre, só que eu não desisti. Hoje eu estou aqui por tudo isso. Isso aí que aconteceu. E parabéns, Nitinho, primeiro de tudo, porque a gente sabe que é muito difícil chegar onde você chegou, né? E aí você agora compartilhando um pouco da sua história, falando dessas dificuldades, muitos atletas, muitas mães falam com a gente que o filho ou às vezes passa dificuldades, não tem como ir treinar, né, e tudo mais, e ou às vezes esse outro problema que ele é baixo, né, sofre com a maturação tardia. E o legal é que sua história traz os dois, né, e você é um vencedor. Então, nem mesmo o fator altura, tamanho, né, estatura que a gente fala te impediu, nem mesmo o fator social, né? Então, você já desde já é um vencedor. Então, teve algum momento assim da sua carreira durante essas dificuldades, seja de tamanho, seja na parte que até de financeira de você não ter como treinar, que você falou, isso não é para mim, vou desistir, não é? E o que te manteve vivo nesse momento? Assim, eu sempre batalhei no que eu achava que era certo. Muitos e muitos amigos meus eram melhor que eu na época. Eu era talvez um dos que menos o pessoal acreditava que poderia chegar. Só que aqueles bons jogadores, naquela época, eu queria correr mais que eles, eu queria treinar mais que eles, eu queria me alimentar mais que eles, porque no outro dia eu tinha que ser melhor que eles de novo. Então, se você treinar todo dia, se doar todo dia, querer ser melhor que ontem, acredito que você esteja no caminho certo, no caminho que vai levar a muitos grandes jogadores. E comigo não foi diferente. Se hoje estou aqui é porque hoje eu quero ser melhor que ontem e amanhã eu quero ser melhor que hoje. Legal, Niltinho. Pessoal, a imagem dos dois está boa? E o Niltinho está um pouco embaçado para mim, só para perguntar aí. Vocês comentem, por favor. Niltinho, então você acredita que aqui você dá esse fato de você ter chegado então e alguns atletas mais talentosos que você não, essa sua perseverança, sua força de vontade, você acha que o atleta realmente precisa disso para mudar, para vencer? Eu acho que a diferença não vai mais pela sua cabeça. Você pode chegar a um ponto que você possa pensar, "Oh, eu sou bom, eu sou. Peraí, Luciano, que eu acho que minha imagem tá ruim, o pessoal tá falando. É. A internet, Peraí, deixa sua eu tentar imagem tá um arrumar pouco. aqui. Eu acho que é só a internet aí. Não sei se você tá no Wi-Fi, se tá no 4G. Dá uma olhada aí. O Nilton vai ver se ele vai ajustar lá. Enquanto o Nilton ajusta, eu vou conversando aqui com vocês, né? Ele tá em Portugal, né, gente? Lá é a distância, brincadeira. Ele vai arrumar logo, logo ele volta aí para falar com a gente. Então, vocês estão vendo o Nilton falar, né? Thiago, se puder mandar mensagem para ele aí para avisar do 4G, é melhor. Voltou, Nilton? Aí, agora melhorou um pouco Ficou para mim. melhor? Agora sim, agora sim. O pessoal tá mandando você pegar a internet da Isabel. Fala de novo, Luciano. Vamos lá, então. O pessoal tá falando que você tá gastando toda a internet para jogar PlayStation. O... Tá complicado, o FIFA tá. Tá voando, Tadeu que falou aqui. Depois a gente joga uma. Então, Nietzsche, a gente estava falando sobre o fator que fez você virar jogador e alguns outros jogadores que eram mais talentosos que você não virarem. Você acha que foi realmente essa dedicação, essa força de vontade que fez isso acontecer? Eu acho que o que não pode acontecer é você chegar num ponto, chegar no patamar e falar, eu sou bom, eu sou melhor que aquele, eu sou melhor que aquele outro. Não. Você tem que ser melhor que você todos os dias. Tem que se doar para ser melhor. Entende? Muitos atletas, amigos meus, pensou que poderia chegar num patamar e não chegou, acho que devido pelo achar que era bom. Esse que é o ruim do futebol. Você que achar que é bom. Você tem que deixar as pessoas falar de você, não você falar de você para as pessoas. Ótimo, legal. Ótimo momento aí, uma frase de reflexão, né? Porque às vezes a gente sabe que o futebol é da água para o vinho, da noite para o dia, muda um jogador que era desconhecido, vira um jogador cobiçado por tantos empresários, clubes, né? E essa virada é muito rápida no futebol. E, inclusive, sobre isso eu queria te perguntar. Teve algum momento da sua carreira que você se deslumbrou um pouco, que você falou, caramba, eu quero aquilo, e você acabou se emocionando mais do que devia e fez alguma coisa errada? Ah, já teve sim. Todo atleta não é perfeito. Acredito que a maioria erre. Só que você não pode errar e depois errar no mesmo erro, entende?
A partir do É, momento que você errou naquele ponto, você já não pode errar mais naquele. Entende? E eu acredito que em algum momento da minha carreira eu já pensei que eu era bom. Só que eu parei para pensar, eu e meu empresário, falar, mal, você errou nesse ponto, você não pode errar mais nesse, e vida que segue. O erro acontece com todo mundo. Aconteceu comigo, pode acontecer com você que está assistindo a live também. É só você não abaixar a cabeça, porque muitas vezes você erra, fala, errei, já não vou conseguir mais ser aquele que eu era, entende? E assim vai. E vida que segue, errou, pronto, levanta a cabeça, vamos que vamos, e amanhã tem que ser melhor que hoje. Niltinho, eu ia só te pedir um favor. Como antes estava ruim a imagem, você pode repetir para a gente um pouco das duas dificuldades que você enfrentou? Tanto do seu tamanho, né, que você não era um jogador tão alto, tanto pela condição financeira também, e como você fez para superar isso e virar jogador? Ah, muita. Eu era de uma comunidade pobre da Zona Sul de São Paulo, da Vila Joaniza. Meus pais são de lá ainda até hoje. Como eu era baixo, não tinha uma condição financeira legal, então eu tive essa dificuldade, também por ser baixo, e muitos atletas da época já era bem maior que eu era bem franzino, bem magrinho, e isso aí não me impediu em nada, até mesmo porque eu queria ser melhor que aquele cara forte, que aquele cara que corria mais, que aquele cara que chutava mais, e meu pai sempre me falou, ó, treina os seus pontos fracos, mas não esqueça dos seus pontos fortes, porque o forte é o que te faz diferente. Entende? E eu fui lapidando o meu ponto forte, meu ponto fraco, e hoje eu já fiz gol com a perna esquerda, perna direita, então eu não tenho dificuldade aonde a bola cair. Então eu acredito que se você trabalhar o seu ponto forte, que vai ser essencial, e trabalhar também o seu ponto fraco, você vai se tornar um grande atleta, pode se tornar um atleta de alto nível. Ótimo, Niltinho. Obrigado por compartilhar para a gente. Então, a gente não pode usar isso como desculpa, né? Nem a parte social, financeira, nem a parte da altura, né? O Niltinho tá aí para provar que realmente ele venceu as adversidades e se ele venceu, você também pode vencer, né? Como ele mesmo disse, tinham jogadores melhores do que ele e ele chegou. E Niltinho, agora realmente só falando sobre a parte da sua altura, isso foi muito prejudicial para você? Como é que você fez para melhorar e poder superar? Você teve que compensar em algum outro fator, velocidade, algo do tipo? Sim, eu sempre fui rápido, só que existiam atletas mais rápidos que eu, mais fortes que eu, só que para mim isso não era problema. Eu tinha que pensar de uma forma de tirar a bola desse cara, de atacar ele, de driblar ele o mais rápido possível, entende? Às vezes a força no futebol conta, só que o tamanho não. O cara pode ser alto, como pode ser baixo, não vai fazer diferença nenhuma. Vai fazer diferença no gol, quem é goleiro, né? É, aí faz um pouco. Mas hoje você vê o Ter Stegen é baixo, tem vários goleiros que não são tão altos, entende? Então acredito que a altura, o corpo não faça diferença alguma no futebol, e sim a vontade, a perseverança, a gana, ter raça e a vontade de vencer que ninguém pode ter maior que você. Ótimo, Niltinho. Antes de eu continuar fazendo as perguntas para o Niltinho, eu queria pedir um favor para vocês que estão assistindo a gente. Tá vendo aí embaixo, perto de onde você comenta, tem como se fosse um aviãozinho. Clica aí se vocês estão gostando do que o Niltinho está falando e convida mais dois, três amigos para eles poderem olhar. É sempre bom a gente dividir conhecimento, né? Quanto mais pessoas souberem coisas no futebol, juntos vocês vão correndo, né? E eu queria até perguntar sobre isso, Niltinho. O futebol te trouxe grandes amigos? Tem pessoas que realmente te ajudaram nessa caminhada? Eu sei que família, empresário, sempre te ajuda, mas teve algumas pessoas que foram essenciais para você estar onde você está hoje? Sim, teve pessoas amigos que eu conheci na base de São Caetano, que hoje um é padrinho da minha filha, outro é considerado irmão. São poucos, são muitos atletas que eu já participei de grupo, mas alguns já fazem parte da minha família. E até mandar um abraço para o William Mineiro, que deve estar assistindo, e o Paulo Vinícius. Grandes, William e Paulinho, a gente postou até o treino deles aí também, o seu. São muito parceiros nossos também. Niltinho, o pessoal tá perguntando aqui, eu vou abrir para as perguntas que tem bastante, mas com quantos anos você começou a jogar? Quando foi o seu primeiro clube de verdade, na base? Assim, é até bom para esses jovens que estão assistindo agora que eu não tive muita base. Eu não tive categoria de base. Eu cheguei no Nacional, eu era o sétimo lateral esquerdo. E eu passei no teste, na peneira.
Só que tinha 6 na minha frente. E daí um se machucou, e aí eu fui avançando. Tipo, eu nunca perdi a vontade de querer ser titular. Eu queria, só que eu sempre respeitei os meus companheiros. Eu ia no meu limite, treinava, fazia o meu, ia para casa, descansava, me alimentava, no outro dia eu acordava cedo e queria correr mais que eles, e queria chutar mais bola que eles, e queria treinar mais que eles. E aí foi um tempo, foi passando, isso mais ou menos em setembro, quando deu em dezembro, teve um amistoso contra o São Paulo. E eu já era o reserva. E sempre treinando. E daí teve esse amistoso contra o São Paulo e tava um calor, tava muito calor no CT de Cotia. E aí deu 10 minutos do primeiro tempo, o lateral esquerdo, eu era lateral esquerdo, o lateral esquerdo passou mal. E aí o treinador olhou para mim, aí eu olhei pro lado, né? Falei, será que é a minha oportunidade? Será que é a minha vez agora? E aí ele me chamou. Ele falou, você vai entrar lá, cuidado, tá sol. E eu tava tremendo, tava nervoso contra o São Paulo. E nós estávamos perdendo de 5-0 já a essa altura. E aí tá. Aí eu falei, não, agora é minha vez, agora é minha oportunidade. Eu não posso vacilar, eu não posso tremer. É a oportunidade da minha vida, é a oportunidade da minha mãe, do meu pai, de toda a minha família. Eu treinei há 3 meses, foi para essa oportunidade e ela chegou. É agora. Isso eu pensei em frações de segundos. E aí eu entrei, eu já recebi a bola, driblei 1, 2, 3 e fiz o gol. E daí eu olhei para trás e eu falei, meu, eu não acredito no que está acontecendo. Acho que em cinco toques, sem tocar para ninguém. 5 toques, eu fiz o gol, olhei para trás, veio todo mundo me comemorar comigo, tá? Só que a ficha só foi cair depois, quando eu cheguei em casa e falei para minha mãe. Falei, mãe, perdemos. Ela, filho, mas tem que levantar a cabeça, o São Paulo é grande, o São Paulo também vai estar na Copa São Paulo, e aí vocês têm que tirar o erro deles, e se vocês enfrentar o São Paulo, vocês têm que ir atrás da vitória. Aí eu falei, ela perguntou depois, quanto foi o jogo? Eu falei, 7-1. Ela falou, nossa, mas quem fez o gol do seu time? Eu falei, foi eu. Aí ela chorou. Ela chorou, chorou, chorou. Ela falou, sério, filho, aí é uma coisa que me emociona até hoje, porque você falar que jogou contra um time a nível de São Paulo, ela sabendo de tudo que eu tinha passado, e chegar e fazer um gol contra o São Paulo, para minha mãe foi muita coisa, para mim também, para meu pai é uma felicidade. Meu pai é meio chucro, né? Ele não gosta de chorar na minha frente, e aí ele foi pro quarto e tal, começou a chorar. Aí minha mãe falou, ó, ele tá chorando de alegria, talvez você deu um passo muito importante, talvez para muitos seja só um gol em jogo treino, amistoso, e só que pro seu pai é muita coisa. Isso aí, para ele é uma medalha de ouro. Vai lá dar um abraço nele. Aí eu fui, só que eu comecei a chorar junto com meu pai. Aí eu falei, por que você tá chorando? Ele, nada não, vai para lá, vai para lá. E foi, tipo, depois desse jogo, um mês depois teve a Copa São Paulo e eu fui muito bem na Copa São Paulo, onde vários olheiros estavam a me observar a equipe, e a equipe foi muito bem. E eliminamos o Palmeiras nas oitavas de finais, se eu não me engano. E depois pegamos o Inter, fomos eliminados. Mas para mim foi uma grande participação, uma primeira Taça São Paulo, onde eu pude assinar o contrato com o meu empresário, com o meu agente, o Tadeu Cruz. E dali foi uma alavancada para minha carreira, né? Porque eu já tinha noção, mesmo não tendo base, eu queria ser melhor que as outras pessoas. Então, só de você querer ser melhor que as outras pessoas, você está subindo degrau a degrau a cada dia. Legal, Nutinha. Que história, hein? Acho que todo mundo ficou aí emocionado. Tadeu falou até pra eu chorar aqui, mas como eu tô na live, vou me segurar. Depois vou ali pro canto também. Parabéns mesmo, é uma história de superação, né? A gente vê diversos meninos que ficam também no banco e estão esperando. A gente sabe que futebol, a gente repete muito. Você tem que estar pronto para quando a oportunidade aparecer. E você demonstrou isso, né? Então, você também mostrou como você chegou depois tarde. Eu estava ali quietinho, você nunca desistiu, esperou o seu momento. No futebol tem que ser paciente. E quando a chance apareceu, você agarrou, né? E aí, Nilton, tá estourando de pergunta aqui. Eu nunca vi tanta pergunta. Mas teve uma que o menino perguntou aqui pra gente. Já até subiu o nome dele, não sei quem perguntou.
mas ele falou se você chegou a fazer algumas peneiras antes e foi reprovado. Antes de você ir para o Nacional e acontecer tudo isso que aconteceu com você. Você fez Ah, peneiras antes? fiz mais peneira que o Cafu, gente. Que isso? Eu fiz muitas peneiras sim. Algumas eu fui aprovado e não continuei por causa que era longe da minha casa e eu não tinha dinheiro suficiente para chegar lá. Outras eu fui reprovado direto pelo tamanho. Eles não, acho que acreditavam que eu não ia crescer muito ou não ia ficar forte, no caso, porque eu era magrinho. Mas hoje eu encontro essas pessoas que não me aprovaram no teste e elas talvez nem acreditam onde eu cheguei e da onde eu posso chegar, porque só o céu é o limite, né? E, Nilton, me diz uma coisa, você comentou dessa emoção, né, da sua família, quando você fez um gol no São Paulo, que até então você ainda era um jovem menino na base, buscando um sonho, né? Mas hoje em dia você já é um atleta profissional, né, consolidado, com uma carreira aí de destaque, cada vez buscando voos maiores. Como é que foi para você poder mudar toda a vida da sua família assim? Como é que é esse sentimento, essa sensação que o futebol te trouxe? Meu sonho foi assim. Meu sonho foi sempre falar, mãe, vamos no shopping e vamos almoçar. Mãe, vamos no shopping e compra aquela camisa. Acredito que isso não seja muita coisa para muitas pessoas, mas para mim isso era um sonho. Pedir para minha mãe entrar na loja e comprar uma roupa que ela queria. Comprar uma blusa, uma bolsa, ir no cinema. Entende? Que acho que para muita pessoa da periferia, ir ao cinema, ir no shopping comprar roupa, é um sonho bem distante. Só que não, se você sonhar, se você se doar, se você querer mesmo, você pode mudar a sua realidade. Legal, né, tipo, eu vou abrir mais uma pergunta aqui, mas muito legal o seu depoimento, pô. Acho que tá todo mundo muito feliz aqui. Tem muita gente pedindo para você voltar pro CSA, pro São Caetano, Ô, né? Legal. Luciano, peraí. Essa mulher aqui, Giovanni, acho que é o pai dele. Meu filho de 10 anos vai fazer um teste no América Mineiro e qual conselho você pode dar a ele? Manda ver. Assim, ao seu filho eu desejo boa sorte e talvez você seja o espelho para o seu filho. Então, não fique ansioso, porque isso pode atrapalhar seu filho. Não fique perguntando muitas coisas, porque às vezes ele foi mal num treino e tem muitos pais que criticam. Isso faz muito mal ao filho. E tem muitos pais que enchem a bola do filho sem fazer muita coisa. Então, você, pai, saiba o limite, fala, bem, filho, você foi bem? Então continue, batalhe, treine. O amanhã tem que ser melhor que hoje. Então, e também tem muito pai também que elogia muito o filho e o filho se perde. E isso, acredito que muito pai não reconhece que talvez ele seja o erro do filho. Então, muita boa sorte ao seu filho, que Deus abençoe ele. E não precisa ficar com ansiedade, nervoso, porque se Deus deu esse dom, se ele vai fazer um teste, é porque ele sabe o que faz com a bola e vai para cima e boa sorte. Show, Nitinho. Legal mesmo, pela mensagem aí. Aproveitando que você está ajudando os meninos, tem o Everton aqui que mandou bastante pergunta pra gente, com o problema que ele tem. Quando ele tá jogando, ele fica nervoso e não consegue demonstrar o futebol. Como é que ele faz para resolver isso? Você, em algum momento da carreira, você ficava nervoso e não ia bem? Você falou que estava um pouco nervoso antes do jogo contra o São Paulo. O que você tem de conselho para ele? Isso aí é normal, você ficar nervoso, só que isso não pode te atrapalhar, né? Se você é um cara que vai para cima, se você ficar nervoso, isso vai te atrapalhar. Então, tenta relaxar o máximo possível, respira fundo, vai para cima. Se errar, levanta a cabeça e vai de novo. Se você é um defensor e você tomou um drible, levanta, que da próxima você vai acertar. Olhe bastante vídeos das pessoas que você admira, veja o posicionamento delas, que talvez um posicionamento pode mudar a sua vida, um olheiro pode estar lá assistindo um treino, uma partida. Nunca se sabe aonde Deus vai colocar as pessoas que vai te abençoar. Show, Nitinho. Legal. Ótimo. Essa live aqui tá bombando, Nitinho. Então, você tem história demais para compartilhar aí com a gente. Dá pra gente ficar até amanhã. Eu vou te perguntar uma coisa também, Nitinho. Em que momento que você parou assim? Porque a gente sabe que o atleta
acontece tudo muito rápido, é jogo, treino, e vai subindo, muda de time, vem para cá, vai para lá. Mas em que momento que você parou, pensou e falou, caramba, eu virei jogador de futebol de verdade? Teve algum momento que você parou e realizou e falou, olha isso que eu tô vivendo? Teve. Teve, eu tinha feito uns 15 jogos pelo profissional, eu estava no Volta Redonda e eu fui jogar contra o Flamengo, no Maracanã. Tipo, eu já tinha pegado o Fluminense, eu tinha pegado o Botafogo, só que foi tudo em Volta Redonda. E aí eu fui jogar contra o Flamengo no Maracanã. Era a época do Cirino, do Paulinho, do Alec Gol, só fera no Flamengo. E daí, no caminho do estádio, né? Já tinha tido a pré-eleição, o treinador já tinha falado. A caminho do estádio, eu vi o Maracanã de longe. Eu falei, olha para onde eu tô indo. Aí eu pensei, há 3 anos atrás eu estava treinando no Barrão, no Terrão, com meu padrinho lá no Heliópolis, lá na Zona Sul. Eu falei, meu, tipo, parecia um sonho. Eu estava dormindo, eu estava no Terrão, eu acordei a caminho do Maracanã. E aí, tipo, você se concentra bastante, você começa a escutar música a caminho do estádio. Só que nesse dia eu liguei para minha mãe. Falei, mãe. Aí ela falou, menina, onde você tá? Eu falei, tô indo pro jogo e tal. Ela falou, boa sorte, tal, beijo, não quero te atrapalhar. Eu falei, mãe, não desliga não, que eu quero falar com você que eu tô nervoso. E aí ela falou, não, pode falar, tô aqui a te escutar. Falei, mãe, eu tô indo pro Maracanã, você tá acreditando nisso? Ela falou, filho. Aí ela lembrou, há 3 anos atrás estava com o Júnior, né, com seu padrinho treinando. Falei, mãe, olha que negócio louco o futebol. Ela, filho, ore bastante. Eu acredito no seu potencial. O time acredita em você também, porque se o time não acreditasse, você não estaria aí. E nunca perca fé em Deus, que Ele te colocou aí e você pode sair daí para voos maiores, acreditando nele, fazendo o seu trabalho. E daí joguei e tal, começou o jogo, ainda estava um pouco nervoso, né? Que isso aí é normal. E aí rolou tal, só que isso não podia me atrapalhar, eu não podia ir mal nesse dia. E daí começamos o jogo bem, e aí eu driblando, indo para cima do Flamengo, e a torcida do Flamengo me vaiando. Eu falei, isso é sinal que eu tô bem nesse jogo. E daí eu chutei uma bola na trave, gol, rebote e tal, 1-0, só que o Flamengo virou nos 46 do segundo tempo. 2-1 Flamengo, só que, beleza, perdemos. E eu fui para casa feliz, porque meu time fez o melhor que podia naquela noite. Todos os atletas foram bens, individualmente, coletivamente. E eu, principalmente, de estar pisando no palco, num dos melhores palcos do mundo, do histórico, né? E ter ido bem contra o Flamengo e tal. E, então, isso para mim foi muito marcante, que acredito que eu nunca vou esquecer, eu junto da minha família. É magnífico. Legal, tio. Que história, hein? Acho que o Maracanã é o grande ápice, né, de muitos jogadores, né? Isso foi antes de você, depois você foi jogar fora do país, né? Você foi para a Coreia, hoje você está em Portugal. Conta até um pouco pro pessoal como é que foi quando você foi vendido para fora. Sua cabeça, caramba, eu tô indo para fora do país. Como é que foi sua adaptação? Muda muito. O que você teria que ter se preparado antes para isso? Você acha que chegou pronto? O que você tem para falar para gente? Mãe, um beijo, que ela tá na live. Assim, eu tava no Volta Redonda e eu fui pro Joinville, acredito que eu joguei 4, 5 jogos no Joinville. E daí eu tinha um jogo contra o Santos no domingo. Quando foi no sábado, eu fui treinar tranquilo, porque sabia que no outro dia ia ter jogo contra o Santos. E daí o roupeiro do clube chegou e falou, Niltinho, você não tá sabendo não? Eu falei, sabendo de quê? Aí ele falou, tá aqui, me deu uma sacola com as minhas chuteiras, tudo. Ele falou, você não faz mais parte do Joinville, você foi vendido. Eu falei, como é a pessoa é vendida e não sabe? Aí ele falou, liga pro seu agente. Aí liguei pro Tadeu, falei, Tadeu, o que tá acontecendo? Ele falou, Niltinho, faz o seguinte, pega suas coisas, a sua mala, vem para São Paulo, que você vai assinar um contrato na Coreia, assim, assim, assado. Beleza, minha mulher estava grávida de 6 meses, 5 meses. E para você falar com ela
que você está vendido e você vai viajar na segunda-feira, isso num sábado. Aí cheguei nela, falei, amor, eu fui vendido assim, assim, expliquei, ela ficou em choque, sem falar nada, ela não me respondia, não falava nada. Aí ela, tá bom. Aí arrumamos rápido as coisas, tal. E aí quando foi de noite, no sábado à noite, eu liguei pro meu empresário e falei, Tadeu, não, antes de ligar para ele, eu falei com a minha mãe, mãe, será que para Coreia precisa de passaporte? Aí ela falou, ah, não, filho, acho que só o RG serve, né? Aí eu falei, ah, não vou ligar pro Tadeu, porque senão ele vai ficar bravo com essa minha pergunta, né? Aí cheguei domingo em São Paulo, aí fiz a pergunta, porque eu tava curioso, não sabia. Aí eu falei, Tadeu, pra ir pra Coreia, o RG serve, né? Ele falou, serve, claro que serve, junto com o passaporte. Aí eu falei, Tadeu, pra fazer passaporte é aonde? É no Poupa Tempo? É na onde que faz isso aí? Ele, Niltinho, você tem passaporte? Aí eu falei, não, Tadeu. Aí ele falou, mentira, peraí. Aí desligou o telefone, aí ligou para uns amigos dele que trabalhava na Polícia Federal e pro Thiago, o Thiago me salvou esse dia aí. Na segunda-feira, fomos lá na Polícia Federal, tiramos meu passaporte e na terça eu já viajei para a Coreia, foi tudo muito rápido e lá foi uma experiência boa e ruim ao mesmo tempo. Boa porque foi a primeira vez que eu saí do Brasil para jogar e ruim porque eu não dei o meu melhor todo dia. Eu cheguei, me acomodei, pensando que eu era o melhor do meu time, só que na competição tinha milhares de jogadores melhor que o meu time. Só que para mim, eu por ser melhor do meu time, eu pensei que eu era bom. Entende? A diferença de você achar que é bom e ser bom, eu falava, não, eu sou bom. Não, as pessoas têm que falar, você é bom. Entende? É disso que eu tô falando para a rapaziadinha que tá assistindo, para os pais da rapaziadinha, que nunca ache que você é bom. Deixe que as pessoas falar, mas entra pelo ouvido e sai pelo outro e amanhã treine mais. O Thiagão tá perguntando e não viu o nascimento da sua filha, né? Porque você, infelizmente, não estava aqui. Como é que foi isso para você? Não, quando eu tinha 3 meses lá, minha filha nasceu, e aí foi tudo por celular, pelo WhatsApp. Então foi uma dificuldade que eu tive que, que eu não imagino que eu iria ter no começo da carreira. Ter o nascimento da minha filha, eu estava longe, tendo dificuldades financeiras, porque eu não era um atleta que recebia um valor legal ainda. Tem muitas dificuldades o atleta na carreira. Só que muitas pessoas pensam que o atleta só tem coisas boas, tem dinheiro, carrão, só que não é assim. Muitos atletas têm que ajudar os pais, têm que ajudar a família, têm que ajudar aquele amigo que está passando necessidade. Por isso que todos têm que estudar. Porque se você não estudar, uma hora o dinheiro acaba. É importante, né? Dinheiro vem e vai, né? Mas o conhecimento fica, né, Niltinho? É verdade. E, Niltinho, você falou uma coisa muito interessante que eu fiquei aqui pensando, né? Porque a gente sempre fala que o atleta tem que ser confiante, né? Acho que isso é a base, né? Mas ele não pode ser confiante ao ponto dele, vamos dizer assim, de inflamar o ego dele, de inflar o ego, né? Dele se achar melhor, né? Então, como é que o atleta pode fazer para ele ser confiante, mas ele não ficar nessa de achar que ele é o melhor de todos? O atleta tem que fazer a parte dele dentro do elenco. Se você está dentro de um elenco, é que você pode ajudar em uma situação a sua equipe. Se você é lateral, você tem que ajudar a lateral, você tem que marcar, você tem que atacar, você tem que ajudar a defesa. Se você é um meio, você tem que chegar na área para cruzamento, se tem que ajudar a marcar, porque hoje o futebol, a primeira coisa que você tem que fazer é marcação. Só que se você marcar bem e atacar bem e achar que é bom, você não é bom. Você tem que saber que você tem mais 10 para ajudar, tem mais 10 pessoas para te ajudar e você não é melhor e nem diferente que ninguém. Se é um elenco, é um elenco. Um jogador, eu li um livro uma vez que a individualidade ganha jogos, mas o elenco ganha competições. Então, acredito que hoje, você trabalhando em elenco,
você trabalhando firme, sendo você, treinando mais e mais cada dia você pode se tornar um atleta de alto nível. Legal, Nitinho. Nitinho, e você falou bastante também do Tadeu, né? A gente tinha separado uma pergunta aqui para você, que muita gente nos pergunta. Provavelmente, quando você se destacou, né, e tudo mais, quando o Tadeu também já estava em contato com você, outros empresários devem ter te procurado, né? E como é que foi para você, assim, para escolher um empresário? Que dicas você daria para quem tem que escolher um empresário? E a importância de você ser fiel ao seu empresário em momentos que a gente sabe que quando você começa a se destacar, vem outras pessoas e tudo mais, pessoas, vamos dizer assim, com promessas falsas, né, tentando te ludibriar apenas para assinar o contrato com você. Como é que é essa situação para um atleta? Assim, quando eu estava no Nacional, eu não tinha gente, eu não tinha empresário, era só eu e minha mãe. E daí apareceu o Tadeu. Eu falei, Niltinho, eu não vou te prometer nada, porque quem joga bola é você, quem tem que se doar é você. Então você vai atrás do seu contrato. Claro que eu vou te ajudar em busca de clubes para te colocar, mas todo o trabalho depende mais de você do que de mim. Não adianta um empresário bom com um jogador ruim. Melhor é aquele empresário bom e jogador ótimo, jogador excelente. Entende? Então, eu tô com o Tadeu desde 2009 e muitos empresários me mandam mensagem, até hoje, me mandam mensagem perguntando qual é a minha situação, se eu estou feliz com o meu empresário. Eu já recebi até proposta em dinheiro para desvincular o meu vínculo com o Tadeu. Só que acredito quando você tem uma pessoa que você confia, que é da confiança da sua mãe, que é da confiança do seu pai, as coisas começam a dar certo, né? Porque você tem aquela confiança nele e ele tem a confiança em você. Então, vocês vão seguir um rumo juntos, um rumo brilhante juntos. O pessoal tá perguntando a sua altura aqui hoje, Niltinho. Eu tenho 1,73 e peso 70 quilos. Tá bom, tá levinha, né? E já fiz gol de cabeça, viu, gente? Fica aí. Niltinho aprendeu a fazer gol recentemente, né, Niltinho? Não gostava de fazer gol antes, né? Eu vi uns vídeos. Porque às vezes você pensa que você é profissional, isso, dizer. Gente, quanto mais informações você tiver de finalizações, no meu caso, que eu sou atacante de beirada, sou ponta. Quanto mais informações você tiver de finalização, quanto mais você treinar, você olhar, você estudar o que você faz de errado no jogo, e na outra semana você tentar corrigir, você vai ser um atleta melhor ainda. Então, eu procurei ver os meus erros que eu tive no CSA, no meu time, no meu ex-clube. Quais eram os meus erros? A finalização? Então, tá, e eu vou ir para Portugal e vou melhorar minhas finalizações. No entanto, que saiu vários gols bonitos, e porque eu quis aprender com meus erros. Ótimo, Niltinho. E, Niltinho, aproveitando que a gente tem um recado, né, que a família é muito importante para o atleta, né? Você mesmo falou que era você e sua mãe na batalha aí, seu pai também, durante muito tempo. Conta para o pessoal, né, com a carreira do jogador, às vezes você teve que abdicar de muitas coisas, né? Às vezes você estava aqui, não podia ter tal coisa, você tinha que dormir enquanto o pessoal estava fazendo outras coisas, né, se divertindo. E a gente sabe que o jogador abdica de muitas coisas na carreira. E você, inclusive, você tem 3 filhos, né? E os nascimentos de cada um foram diferentes. Conta um pouco dessa experiência e do que o jogador tem que abdicar para chegar onde você chegou. O Thomas eu estava onde, Karina? O meu primeiro filho, eu estava na base de São Caetano, eu recebia R$ 600, que era um salário mínimo, se eu não me engano, e aí com os descontos vinha 400. Então, para você ter um filho nessas condições, é meio complicado. Só que eu tinha o apoio da minha mãe, eu tinha o apoio da minha sogra, tinha o apoio daquelas pessoas, os mais próximos da minha família. Então não foi muito difícil. E depois nasceu Isabelle, eu estava na Coreia do Sul. E nasceu Valentim, eu já estava aqui. Então, eu estava aqui, o do Thomas estava aqui, não tá? Não, da galera dele. Isso. Do Valentim, eu não assisti. O do Thomas foi o único que eu assisti. O do Valentim, eu assisti pelo WhatsApp, porque eu estava em pré-temporada e ela estava no Brasil. Então, o sonho de todo pai, quando vai ser pai, né?
é ver o filho nascer, é ver o filho crescer. Só que eu não tive essa oportunidade de ver, porque eu estava trabalhando, eu estava em busca dos meus sonhos, entende? Então são coisas que acontecem na vida que você não pensava que ia acontecer. Eu abri mão de muita coisa, de ficar perto das minhas irmãs, ver minhas irmãs crescer, ficar perto da minha mãe, que muito tempo eu já fico longe da minha mãe, né? Só vejo ela nas férias. E com esse problema, eu me preocupo também, né, com a saúde da minha mãe, com esse Covid-19. E são coisas da vida que tem que acontecer. Eu queria tanto dar um beijo, um abraço na minha mãe, só que hoje eu não posso, mas eu ligo para ela, vejo como ela tá, falo para ela lavar as mãos, ficar bem, proteger meu pai, proteger minha irmã, para que nada aconteça. Então são coisas que acontecem que nenhum atleta queria que acontecesse, entende? A saudade dos pais, a saudade dos amigos. Às vezes você olha no Facebook, olha no Instagram, seus amigos todos fazendo churrasco, em festa, e eu aqui treinando. Amanhã, no caso, eu ia ter que acordar cedo para ir treinar, mesmo embaixo de chuva, de sol, de neve, de tempestade. Eu tenho o meu sonho, eu tenho que correr atrás, mesmo vendo meus amigos curtir. Mas uma hora eu vou curtir. Tá certo, né? Logo, logo você curte, tio. E legal que sua mãe até comentou que ela ainda tem seus oleritos, acho que da época de São Caetano ela quis dizer, né? E, então, uma família corre junto com uma família é muito importante para o atleta, né? E poucos sabem, né? Mas a família é 50% da formação do atleta. E foi justamente por isso que nós, da equipe de Segredos Jogadores, né, com o Milton Cruz, criamos a Semana do Futebol em Família, que vão ser 4 aulas 100% online gratuitas, onde vamos alavancar o potencial do seu filho no futebol. Então, quem não sabe como se inscrever para as nossas aulas, entra no link que está ali no perfil do Instagram depois que acabar a live, ou vai em segredodosjogadores.com.br. Lá a gente vai dar 4 aulas para vocês, o Thiago Cruz, que está aí seguindo a gente, vai coordenar as aulas também, e vamos poder ajudar vocês assim nessas dicas, com apoios e informações relevantes que podem mudar a trajetória do seu filho. Niltinho, teve alguém, algum momento da sua carreira, que te deu alguma informação que você falou, caramba, nunca parei para pensar nisso e isso faz muito sentido, e a partir daí você começou a seguir um caminho diferente no futebol? Talvez de treinar mais, de se focar mais? É que muitos jogadores têm a diferença. Jogadores e atletas. O jogador para mim é aquele que está curtindo o momento. Que às vezes está numa boa fase, mas não pensa no amanhã. Não pensa em treinar mais, em manter aquela boa fase. Isso para mim é jogador. Agora, atleta que pode de render a alto nível, é aquele que treina muito, que pensa no que errou, conserta o que errou, que ajuda o elenco, que ajuda a sua própria equipe, que treina mais que os outros, começa a bater falta. Se você não sabe bater falta, começa a bater falta. Se não sabe bater pênalti, treina pênalti. Se você não vai bem com o passe, treina o passe, treina a finalização. Isso para mim é atleta, que é aquele que treina os seus erros e tenta melhorar. Show, Niltinho. Ótima mensagem aí que você deixou pro pessoal. Niltinho, tem uma coisa no futebol que todo atleta vai passar, se não no profissional, na base, quando mais novo, que são as lesões, né? São as lesões e pouca gente sabe, mas você estava no seu melhor momento aí em Portugal, né? Fazendo gol nos times grandes aí de Portugal, na Primeira Liga. E você sofreu uma lesão, né? Então você está se recuperando aí, voltando agora. E conta pro pessoal como é que uma lesão impacta no jogador, como é que ele tem que agir, que é um momento realmente de tristeza para o atleta, né? Assim, eu nunca machuquei na minha vida. E eu sempre joguei muitos jogos no ano. E para mim foi difícil porque eu estava numa sequência boa, algumas sondagens chegando, o meu empresário pedindo para me manter o alto nível, e aí eu me machuquei. Me machuquei, né, nega? Essa aqui é a minha filha, Oi. Isabelle. E aí eu me machuquei. E para mim, foi uma lesão que eu machuquei sozinho, então foi meio estranha, né? E eu fiquei 5 meses sem jogar. Tá, primeira lesão, beleza. Voltei em alto nível, 3 jogos, 4 assistências, tudo bem. No final de um jogo, eu sozinho rompi o tendão de Aquiles. Então, você sair de uma lesão. Beleza, a primeira lesão,
acontece com todos os atletas, com a maioria dos atletas, então não tem nenhum fantasma, nem nada que possa te prender a isso. Segunda lesão, fiquei triste, fiquei chateado até mesmo porque eu não podia andar depois da operação, e quando você é atleta, você é acostumado a correr, você é acostumado a andar, você é acostumado a dirigir, você não consegue ficar dentro de casa. E aí eu fiquei 1 mês e meio dentro de casa, pé levantado. Então, você ficar deitado 1 mês e meio, vendo a sua equipe precisando de você e você cheio de vontade de poder ajudar a sua equipe, é muito triste. Ainda mais para mim, que estava numa boa fase. Mas isso não me deixou triste, até mesmo porque eu tenho um grande empresário, eu tenho grandes amigos, que não me deixou ficar com a cabeça baixa. E sim falou, Nilton, depois você estava muito bem. Depois dessa lesão, você vai voltar melhor ainda. Então, não abaixa a cabeça. Vamos lá, nós confiamos em você. Minha mãe também deu total apoio, total suporte. Meus amigos, a minha família, minha mulher, minha sogra, todo mundo que está perto de mim. Então, aqueles atletas que se machucou, que a longo prazo ou a curto prazo, não fique nervoso, não fique chateados, porque logo, logo isso tudo passa, você volta a ser aquele atleta que você era, ou até melhor. E esse tempo que eu tô sem jogar, tá sendo bom para mim também, porque eu tô aprendendo, eu tô movimentando muito o meu corpo, tô forçando partes talvez que eu não forçava, enfim. Esse aqui é meu filho, o E Thomas. aí? Manda um oi pro pessoal. Fala, oi, galera. Oi, galera. Como é o seu nome? Thomas. Quantos anos você tem? 8. Onde você nasceu? No Brasil. O Thomas é o que mais acompanha. É o mais velho. Esse é o mais velho. Então, voltando ao assunto, não fique triste, não fique chateado por causa de uma lesão, isso não vai mudar nada na sua carreira. Sim, você pode melhorar, ver tudo que você estava errando e ser um atleta melhor do que você era. Ótimo, Niltinho. Niltinho, tem uma coisa que eu queria pedir para você, cara. Na verdade, antes de eu te pedir um conselho para os atletas, teve um pai que comentou que o filho dele jogou o Paulista no passado, pelo Marília, e foi titular o campeonato inteiro, né? Todos os jogos. E aí, no dia da final contra o São Paulo, que eles perderam, ele acabou sendo reserva. Acho que o menino ficou bem frustrado e não conseguiu aceitar e não está entendendo. O que você pode dizer sobre as situações? Já aconteceu de você estar muito bem numa fase e você ir para o banco sem entender o porquê, isso te revoltar, te chatear? Ô pai, isso aí é normal acontecer aqui na Europa. Quando eu cheguei aqui, eu comecei na reserva, no primeiro jogo, no segundo jogo eu fui titular, no terceiro eu fui titular e bem, e no quarto ele me colocou no banco. No quinto ele me colocou no banco, no sexto ele me colocou no banco, e eu sempre me pensando, o que eu fiz de errado, analisei os meus jogos, vi o que eu fiz de errado e não aceitava. E nem por isso eu fiquei triste. Fui falar com o treinador, de hipótese nenhuma você pode ir perguntar por que eu estou de reserva. Sim, você tem que respeitar aquele seu companheiro, que talvez na sua cabeça você seja melhor que ele, só que no grupo ele seja melhor que você. Entende? Às vezes eu posso pensar, não, eu jogo mais que aquele. Só que não. Para o grupo, aquele está tendo uma evolução melhor, está tendo uma capacidade de entender o jogo melhor e pode ajudar a equipe no decorrer da partida. Só que você não pode abaixar a cabeça porque o treinador pode precisar de você no segundo tempo, ou talvez no primeiro, como aconteceu comigo no São Paulo, e eu estava preparado. Eu não reclamava, porque eu era o sétimo lateral, eu não achava ruim, porque estava chuva ou estava sol, eu simplesmente treinava, fazia a minha parte e esperava a minha oportunidade chegar. E talvez o seu filho jogou o campeonato inteiro, no último jogo, na final, foi reserva. Talvez, será que ele não abaixou o nível de concentração ou de qualidade dele? Então, nós atletas, temos que reparar muito nisso, que é muito importante. Às vezes nós jogamos melhor que o outro, só que para o elenco, para o treinador, aquele é mais importante. Show, Niltinho. Ótimas palavras aí. Niltinho, para a gente poder finalizar com você, eu queria que você deixasse um conselho para os pais de atletas, né, familiares, e para todos aqueles jovens atletas que estão acompanhando que sonham em ser jogador.
Aos jovens atletas que sonham de ser jogador, não desistam dos seus sonhos, estudem, porque o estudo faz total diferença. Às vezes você fala, mas o estudo não entra em campo, o estudo não vai fazer o gol, o estudo não dá passe. Mas é o estudo que vai dar uma condição legal para sua família, é o estudo que vai te deixar tranquilo, com a cabeça tranquila, porque às vezes você tem muitas dívidas, entra dentro de campo e começa a se atrapalhar. Então, se você tiver estudo, se você tiver cabeça, se você tiver uns pais que te ajudam, um agente que seja seu amigo de verdade, que esteja do seu lado, que te critique na hora que tem que te criticar e te parabenize na hora que tem que te dar os parabéns, acredito que você esteja no caminho certo. E aos pais de atleta, esteja sempre do lado do seu filho, apoie no dia que ele chorar, chore junto, no dia que ele sorrir, dê risada junto com ele, seja feliz ao lado do seu filho, porque nós temos uma vida só, uma oportunidade só. Futebol, você não nasce, você nasce com um dom, você não nasce tipo, hoje eu vou jogar bola e eu vou ser melhor que os outros. Não, você tem que lapidar esse dom todo dia, tem que treinar mais, tem que ser melhor cada dia mais. Então ajude seu filho, critique, uma crítica construtiva que levante seu filho, que não faça ele baixar mais a bola dele, seja amigo dele. E as mães também, que tem muita mãe que leva o filho no teste, leva o filho em peneira, essas situações. Às vezes não tem muita mãe que entende de futebol, né? Mas essas mães, esteja também do lado do seu filho. Parabéns por você ser mãe e ser pai ao mesmo tempo. E nunca desista também do sonho do seu filho, porque o sonho do seu filho é o seu também. Show, Niltinho. Obrigado, viu? Primeiro, agradecer você pela participação aí hoje. Você deu uma aula, realmente mostrou aí como você é um vencedor. Para mim, você é exemplo, tá? Eu, Luciano, falando. Muito legal estar com você, ouvir sua história. Acho que muitas pessoas aí ouviram também, se admiraram, vão se espelhar em você. Assim, acho que tem que ser mesmo, porque você é um verdadeiro vencedor e continue vencendo na sua carreira. A gente vai estar sempre torcendo aqui como amigo, principalmente, e como admirador aqui, Niltinho. Obrigado, viu, pela presença. Que é isso, eu que agradeço. Agradeço todo esse pessoal que ficou do começo da live até o final e também aqueles que entraram na metade, que ficou até o final. O meu forte abraço. Tamo junto. Valeu, Niltinho. Um abraço. É nóis, valeu. Bom, pessoal, vou pedir para vocês ficarem mais um pouquinho antes de sair, porque eu tenho um recado importante, né? Agradecer aí o Niltinho, tudo que ele falou pra gente, é sensacional. Ele é um jogador de verdade, um jogador completo, né? Que tem essa consciência fora de campo também, né? Vocês viram as palavras dele, como ele venceu, como ele não deixou as coisas difíceis do futebol abaterem ele, né? E a gente sabe que muitas vezes a família é quem segura o tranco, né? Do atleta, como ele falou, a mãe dele segurava. Muitas vezes ele chegou em casa desanimado e contou a história emocionante quando ele fez o gol contra o São Paulo, foi contar para a mãe dele, para o pai, né? Então a gente sabe que a família, ela é 50% da formação do atleta, né? E foi pensando nisso que a gente criou a Semana do Futebol em Família. O que vai ser essa Semana do Futebol em Família? Vão ser 4 aulas online, tá? 4 aulas online, começando agora em abril, dia 6, 7, 8 e 9. São 4 dias. 100% gratuita, tá? Não paga nada para se inscrever. Para se inscrever, o link está no bio do Instagram, tá? Ou você entra em segredosjogadores.com.br. E essas aulas vão ensinar você como alavancar o potencial do seu filho no futebol. Então é para guiar vocês, para levar eles profissional, a gente vai alavancar o potencial deles, para dar aquele um pouquinho a mais que ele precisa para virar titular, para conseguir o primeiro clube dele ou vencer na carreira. Espero que todos se inscrevam lá. É muito gratificante para a gente fazer essas lives. A gente faz essas lives por vocês, para poder ajudar. Se cada frase impactar uma pessoa, a gente já se sente realizado. Muito obrigado. Quem gostou da live, comenta aqui. Depois a gente passa as mensagens para o Niltinho também. Manda direct. Quem não se inscreveu, se inscreve. Avisem os amigos de vocês, que vai ser bem legal essa semana aí, tá bom? Um abração, gente. Obrigado, tá? Amanhã tem mais uma live aí. Espero vocês às 8 da noite. Valeu, gente. Um abração.